Nesse domingo, a ação que vocês mais pediram, por incrível que pareça, e na verdade para quem já me acompanha no Instagram, sabe que eu tenho na carteira. Se você não me segue, tem meu nomezinho aqui em cima para você ir lá no Instagram, me procurar e me seguir. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre Banco ABC. Não é um banco tão conhecido, porque na verdade ele é um banco que ele é muito mais voltado para empresas do que para pessoa física, mas ele já está aí no mercado há mais de 30 anos. Ele é um banco múltiplo e a especialidade dele é a concessão de crédito para empresas. É claro que ele tem crédito imobiliário, também tem carteiras de investimento, faz toda aquela parte de câmbio, mas a especialidade mesmo é a concessão de crédito. Somente nesse ano de 2014, o banco já subiu aí 14%. Parece pouco perante várias outras empresas, mas a gente precisa considerar também que ele é um pequeno banco ou uma pequena empresa listada na nossa bolsa de valores, talvez aí até fazendo parte do grupo das small caps, porque o seu valor de mercado é de aproximadamente 4 bilhões de reais. Então, talvez por estar nesse grupinho, algumas pessoas, já ligam umas anteninhas do tipo, pera lá, porque é uma pequena empresa, pode oferecer alguns riscos diferentes daquelas blue chips da nossa bolsa de valores. Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre Banco ABC hoje, vou trazer alguns dados financeiros e vamos falar também um pouquinho sobre os seus controladores e enfim, quando a gente fala de análise de bancos, a análise é um pouquinho diferente do que de outras empresas, tá? Se você participou daquela aula ao vivo que eu dei na quarta-feira passada, que todo mundo que é cadastrado na lista VIP recebeu o link para participar, você já tá entendendo do que eu tô falando, porque eu falei sobre os 5 principais indicadores fundamentalistas para a gente começar a filtrar as ações e eu falei sobre algumas exceções aí de quando a gente trabalha com instituições financeiras. Se você perdeu essa aula, não perde a próxima, que vai ser agora na quarta-feira, eu vou falar sobre fundos imobiliários. E aí quando você se cadastrar aqui embaixo no link, você já vai receber também o link da aula passada. Então você vai ter que tirar mais ou menos uma horinha aí para ter essa aula e aí na quarta-feira eu vejo vocês também pra gente falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Mas aí vamos lá, gente, seguindo no nosso bate-papo, mas antes, se você é novo aqui no canal, eu vou pedir já para você se inscrever e clicar no sininho. E se você não é novo, se você já é macaco velho que acompanha a Bea aqui há muito tempo, já deixa o seu like e vamos todo mundo junto até o final do vídeo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o nível de governança corporativa de Banco ABC. Hoje, quando você consulta lá no site da Bolsa de Valores, está como nível 2. E aí algumas pessoas olham assim, poxa, mas o nível 2 não é o mais alto nível de governança corporativa. E aí quando você olha para o banco, só tem ação preferencial, ou seja, com o númerozinho 4, que geralmente é destinado, ou aliás, é destinado para os sócios minoritários. E aí, de cara, a gente acha que não é um dado muito bom. Porém, o Banco ABC, ele tem uma regrinha diferente onde ele fornece 100% de tag along, mesmo estando no nível 2 de governança corporativa. Ou seja, numa possível venda do controle da empresa, mesmo os sócios minoritários terão 100% de tag along, ou seja, vão conseguir vender pelo mesmo preço do sócio majoritário. E aí, beleza. Quando a gente fala de sócio majoritário, a gente precisa falar um pouquinho sobre o controlador. O controlador é o Bank ABC e aí ele tem a sua sede em Bahrein e ele está presente aí nos 5 continentes do nosso mundo afora. Mas beleza, vamos falar um pouquinho sobre números, porque eu sei que vocês gostam bastante disso também. Quando a gente fala de lucro, o Banco ABC, ele tem entregue sim lucro constante nos últimos 5 anos. Eu sempre digo pra gente olhar um pouquinho para trás para entender um pouquinho o histórico do banco e mais importante do que isso, nesse segundo trimestre de 2019, o banco apresentou aí um lucro de 125 milhões, ou seja, um aumento de 12% em comparação ao mesmo período do ano passado. E aí você deve estar pensando, então, o banco dá lucro, ele deve pagar dividendos. E sim, ele paga dividendos e eu considero que é um dividendo até que ok, ou bom, vamos dizer assim. É claro que tem empresas que pagam muito mais, mas hoje o seu dividend yield está na casa de 6% ao ano. Então ele está aí acima da nossa taxa de juros, o que eu considero que já está ok
pelo risco que a gente está correndo, né? E aí, beleza, outros dados financeiros, né? Depois eu vou entrar em dois indicadores que eles são bem específicos para os bancos mesmo. Na verdade, um nem tanto, mas os dois a gente sempre usa para avaliar bancos. Antes eu quero falar de ROI, margem líquida e esses dados aí que eu sempre trago para vocês. Se o banco dá lucro, então quero dizer que ele está conseguindo rentabilizar de alguma maneira o seu patrimônio líquido. E o ROI, então, de Banco ABC está em torno aí de 11,6%, o que a gente considera que é ok. A gente gostaria de ver algo acima de 10% e a gente está vendo, mas o que é o ideal ou a coisa mais bonita que a gente gostaria realmente de ver seria acima de 20%. Já quando a gente fala do lucro, nós também precisamos saber se sobra alguma coisa para o banco no final. E é claro que se ele distribui dividendos, já está indicando que provavelmente está sobrando, né? Apesar de que muitas vezes tem empresas que torram caixa para poder pagar dividendos, mas não é o caso do Banco ABC. Banco ABC tem uma margem líquida de 28% e a gente considera isso bem positivo, principalmente quando a gente compara com outros bancos, porque a margem dele está inclusive muito próxima e por vezes até maior do que o próprio Itaú. Já quando a gente fala do endividamento de bancos, a gente não pode usar aquele indicador da dívida pelo patrimônio líquido ou do EV, EBITDA e tal. Por quê? Porque os bancos, eles utilizam recursos de terceiros muitas vezes. O seu patrimônio, ele está composto aí por recursos de terceiros. Então, a gente usa o que a gente chama de Índice de Basileia. E esse Índice de Basileia eu já fiz vídeo aqui no canal, inclusive explicando bem certinho o que é, mas ele aponta pra gente o nível de solvência desse banco. Existe um valor mínimo aceitável pelo Banco Central para esse Índice de Basileia, que seria de 9,25%. Isso pode mudar, aliás, ao longo do tempo ele mudou bastante já, e até tem previsão para esse nível ser aceitável um pouquinho menor, em torno de 8%. Mas por hora, 9,25% é o que está valendo, e o índice de Basileia de Banco ABC está em torno de 17%, o que é bem positivo. Existe um outro indicador que é importante a gente olhar para entender essa estrutura, talvez, do lucro e da dívida do banco, que é o que a gente chama de PDD, que é Provisão de Devedores Duvidosos. E aí, essa provisão de devedores duvidosos é uma porcentagem de tudo que o banco tem para receber ou recebe, mas que pode acontecer de algumas pessoas, no caso de Banco ABC, de algumas empresas não pagarem. Então eles fazem a estimativa de inadimplência deles e lançam como uma conta contábil mesmo esse PDD. No caso de Banco ABC, esse PDD está em torno de 19% e a gente considera que é ok. Por quê? Eu fui dar uma olhadinha nos outros bancos, Banco Itaú e Banco Bradesco. Quando a gente fala do PDD de Banco Itaú, tá em torno de 34%. E quando a gente fala do PDD de Bradesco, aí sobe muito mais e vai para 72%. Então até que o nível de calotes aí que o banco pode levar nem tá tão alto assim. E aí, por último, gente, mas não menos importante, eu quero trazer aquele múltiplo, né? Aquele múltiplo que indica se a empresa ela tá cara ou se ela tá barata, ou talvez o jeito mais simples de fazer algum tipo de valuation com uma empresa, que é o preço pelo lucro, o PL. Existe aquela regrinha de bolso que eu sempre trago para vocês, que se a gente tem um PL sendo negociado abaixo de 15 vezes, a empresa até que ela pode estar barata. É claro que o ideal é você sempre comparar as empresas entre empresas do mesmo setor. Mas, quando a gente fala do PL de Banco ABC, está sendo negociado em 9 vezes. Ou seja, se você investisse hoje o seu dinheiro em Banco ABC, em 9 anos, você teria o retorno do seu investimento. E aí, gente, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar no vídeo. Vocês sabem que sempre no vídeo de domingo tem um relatório aqui na descrição que tem informações complementares sobre a empresa que vocês pediram e que no fim das contas eu trouxe porque vocês pediram. E aí também vou deixar os links, né, aqui embaixo para vocês se cadastrarem na aula e vou pedir duas perguntas, né, as duas perguntas clássicas de domingo. Vocês investiriam depois de todos esses prós e contras em Banco ABC? Escreva aqui nos comentários e junto já com a sua resposta, escreva qual é a ação que você quer ver aqui no próximo domingo. Beleza, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, aproveita esse momento, a hora é agora, deixa o seu like e eu vejo vocês na terça-feira que vem com o nosso próximo vídeo.